Mais um programa do Debate Político para você. E hoje a gente tem aqui a apresentadora, ela que é jornalista, também é advogada, Liliane Araújo. Liliane, obrigada por estar aqui conosco no nosso debate político. Muito importante a sua presença aqui, porque você tem um olhar, uma percepção. Além de jornalista, agora também como advogada. E você também já veio candidata, né, em outras eleições. E eu acho que esse olhar de bastidor, esse olhar dentro da comunicação e agora do direito é super oportuno. Érica, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Adorei o convite e principalmente de ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, dessa trajetória, né, dessa caminhada, não só profissional, mas política também, né, que a gente não para. Verdade, a gente que se encontra toda segunda-feira no seu programa, à tarde na Onda, na Rede Onda Digital, e a gente fala sobre política também. E daqui a pouquinho a gente tem eleições municipais, mas isso a gente vai começar a falar agora. Mas antes de mais nada, para conversar com a Liliane Araújo, eu queria e eu quero, né, as pessoas estão aqui justamente acompanhando, para saber quem é a Liliane Araújo agora. Olha, é difícil, né, quando as pessoas fazem essa pergunta pra gente, assim, quem é Liliane? Mas eu já começo dizendo, Liliane é uma mulher que é guerreira, determinada, é mãe, é profissional e é um ser humano que sempre está em busca de evolução, né, para ser um ser humano muito melhor. Esse é o meu trabalho. Acho que depois da pandemia a gente começou a refletir sobre diversos aspectos da nossa vida e a gente sabe que a vida é um sopro, né? Então eu busco sempre ser uma pessoa melhor. Não é fácil, a gente é imperfeito, a gente tem as nossas falhas, mas eu busco isso, sabe? Evoluir como ser humano, trabalhar a minha espiritualidade, estudar bastante e ter também, não só trabalhar, né? Mas ter os meus momentos em família, porque são esses momentos que traz aquele conforto, aquele aconchego e dá aquela vontade da gente continuar e não desistir dos nossos sonhos. O nosso debate político hoje a gente vai tratar de mulheres, a gente vai tratar de política, de direito, de relação de poder. Muita coisa, mas vamos ver se a gente consegue fazer isso num espaço curto de tempo. E a gente vai começar agora, antes de mais nada, para conversar com você e pegar um pouco da sua experiência nesse cenário. Não é um pouco, você tem bastante experiência. Por que você acha que a mulher ainda não se estabeleceu no cenário político? Eu acho que é uma série de fatores, né? Eu vou tentar falar um pouquinho do processo histórico, Érica. Você sabe que, historicamente, a sociedade sempre foi muito machista e as mulheres não tinham voz, né? Há praticamente 91 anos, nós conquistamos o direito de votar. Então, as nossas conquistas, enquanto mulheres profissionais, elas são muito recentes e a sociedade ainda não se acostumou. Nós mesmos, de vez em quando, e eu falo por mim, eu me encontro em locais onde eu estou tendo comportamentos, às vezes, machistas, porque a gente foi criado para isso, né? Para cuidar do lar, né? Não para ser uma profissional. E hoje em dia isso é muito questionado, né? A mulher, antes ela tinha que casar e ter filhos. E agora não, a gente exerce o direito sobre o nosso corpo, a gente decide a nossa vida, a gente diz se a gente vai ser mãe ou não, se a gente vai casar ou não, a gente decide tudo sobre nós, enquanto, né, mulher, mas também sobre o nosso corpo, que é o principal, porque antes a gente era obrigada, e a mulher que não tivesse filho, ela já era marginalizada historicamente. Então eu acho que por conta desse costume que se enraizou na sociedade, há essa dificuldade das mulheres se inserir. E por conta desse protagonismo que algumas mulheres, né, vêm demonstrando e registrando na história, a gente percebe que a gente acumula muitas atividades e nem todas têm esse apoio. Imagina a mulher que quer ser política hoje, se ela não tem o apoio do marido, da família, fica muito mais difícil, porque ela tem que trabalhar, dar conta da família e ainda fazer política. É difícil. E geralmente a gente não tem apoio. É muito difícil. São várias, é uma carga de responsabilidade que nos colocam para a gente poder galgar espaços de igualdade dentro das casas de poder. Então eu acho que assim, essa é a dificuldade. Fora isso, nós somos maioria em tudo, na população, no eleitorado, mas infelizmente nós ainda não falamos a mesma língua. A gente não consegue se unir, a gente não consegue encarar a outra não só como
uma profissional, mas a gente sempre quer estar disputando e não é isso. Nós temos que apoiar, a gente tem que fortalecer as redes de apoio às mulheres para que a gente consiga ter voz. E sabe quando que a gente vai ter voz? Quando a gente tiver, né, essa união de mulheres, porque já que a gente é maioria, por que a gente não tem maioria de representantes no Congresso Nacional? Isso é um questionamento que eu faço. Por isso que muitas das vezes as nossas pautas e as nossas demandas não são atendidas. Né? Então a gente tem que começar a trabalhar desde pequenininho. Acho que as escolas, principalmente as escolas públicas, já deveriam ter na sua grade o ensino de cidadania, porque ali as crianças já iriam se acostumar como é que funciona o processo eleitoral do país. E aí vão compreender e vão votar mais consciente. Não o que acontece de 2 em 2 anos, onde a gente já sabe que o que impera, né, é muitas irregularidades, né? E infelizmente as pessoas às vezes, e eu tenho que falar isso, vende e troca o voto, que é muito triste. E ela não está só vendendo o voto, mas ela está vendendo 4 anos da vida dela, sabe? E deixando para trás o poder de reivindicar melhorias. Então é muito sério isso. Como comunicadora, e aí ainda como comunicadora, você também já concorreu em pleitos. E agora você é advogada. Dentro desses 3 cenários, como também familiar, que a gente não é apenas um profissional, né? Nós somos seres humanos. Você já sofreu assédios, violência? Já sofri assédio atuando como jornalista, porque é impressionante, Érica. Como eu te falei, a sociedade ela é muito machista. Não que eu queira ser aqui, levantar a bandeira, eu sou feminista, não. Eu acho que eu defendo conceitos como respeito, igualdade. E isso tem que estar muito latente na nossa vida, porque a gente tem que respeitar o outro ser humano. A gente não pode olhar para uma mulher e ver assim, ela está com decote, ela está se oferecendo para mim. Não, a gente tem que usar o que a gente gosta, o que a gente se sente bem. E isso não dá motivo para que um homem possa, sabe, jogar a piadinha, te cantar, te importunar, né? Graças a Deus, a legislação penal ela está ficando um pouco mais rigorosa nesse aspecto para punir os importunadores, os assediadores, os estupradores, entendeu? Graças a Deus, eu torço muito para isso, porque hoje em dia a mulher não tem um minuto de paz. Seja ela no seu ambiente de trabalho, às vezes dentro de casa ela sofre violência, e eu sou uma vítima da violência doméstica, e eu preciso falar isso para poder encorajar outras mulheres a tomar a atitude de denunciar, porque tem punição, né? Então, assim, é algo muito sério essa questão, sabe, da gente poder galgar espaços, e para a gente alcançar, muitas das vezes a gente tem que passar por essas, sabe, essas situações que às vezes são constrangedoras. Eu vou te citar um exemplo de que me constrangeu e que por conta disso eu não voltei mais e não quis mais fazer o meu mestrado em comunicação na Universidade Federal do Amazonas. A vez que eu concorri foi o segundo ano que abriu o processo, né? E antes tinha várias etapas, mas todas elas classificatórias. A única que eliminava, mesmo geral, era a prova e a entrevista. Os demais você conseguia, né, ficar classificado. E eu fui passando em todas. Quando chegou na fase da entrevista, eu tive uma proposta indecente e não aceitei. E por conta disso, não cursei o meu mestrado. Então, para você ter noção de como isso é real, todos os dias, a cada segundo, uma mulher, ela é importunada, ela é assediada, é colocada em xeque, às vezes, o seu cargo. Se ela não se submeter, ela às vezes perde o seu cargo. Então isso é muito sério e as mulheres não podem ter medo, tem que denunciar. Essa relação de poder a gente vem construindo, a gente conseguiu galgar muitos direitos, mas ainda muitos precisam, né, ser conquistados. Agora a grande questão é a efetivação do direito, porque existe a lei, mas a aplicabilidade dela e principalmente o acesso à justiça de mulheres que passam, que sofrem qualquer tipo de violência, é muito difícil. Eu queria, hoje você é uma advogada, né? Você já atua, já está atuando, inclusive está tendo bastante sucesso, porque em outras entrevistas que a gente teve, você falou da violência, que foi justamente algo que fez com que você decidisse, né, ir para essa carreira de advogada, e agora atuando. Você já pegou algum caso?
de violência contra Já a mulher? peguei casos de assédio sexual, porque eu atuo no criminal e também no direito trabalhista, porque as pessoas às vezes não compreendem, né? Ah, mas são áreas distintas. Não. O direito penal, ele circula em todas as áreas praticamente, porque em todas elas tem um delito. Né? Na área trabalhista, não só as questões, né, trabalhistas, mas essas questões também que são crimes. Porque a punição maior está no Código Penal e não na CLT. A CLT é um pouco mais brando. E quando a gente está tratando de legislação trabalhista, e para configurar, no caso, o assédio sexual, né, e o moral, tem que ter essa hierarquia, né? O chefe para o seu subordinado. E eu já tenho alguns casos assim. Isso é recorrente, sim, é muito triste a gente falar, mas há muitos casos disso ocorrendo frequentemente. E é triste. Eu não posso, né, falar por questões éticas, né, empresas, né, onde o caso, né, que eu estou atuando, e não é um caso isolado, tá? Tem outros casos também. Mas a gente espera que a justiça seja feita. Aí você me falou sobre a questão das leis. Leis tem mesmo, realmente, leis para punir. Mas o que é interessante é que, por que a gente tem essa sensação de impunidade? Porque a falta de conhecimento, as pessoas não têm conhecimento dos direitos delas. Muitos trabalhadores, às vezes, são lesados porque não têm noção do direito que ele tem, né? As leis trabalhistas, ele não tem conhecimento. Ainda bem que a gente tem sindicatos atuantes, né? A Central Única dos Trabalhadores, aqui no estado do Amazonas, ela é bastante atuante nesse aspecto, porque ela oferece ao trabalhador, independente, né, da empresa onde ele atue, essa orientação jurídica. Porque é caro. Infelizmente, a gente tem que falar, quem não tem hoje condições para pagar um advogado, e a gente não pode falar essa questão, né, de defensoria pública, porque às vezes você vai para a defensoria pública, é lindo o trabalho que é feito lá, mas a demanda é tão grande que você passa anos para poder ter o seu direito atendido. Agora a gente vai falar sobre a questão da violência política. A gente sabe que aqui no estado do Amazonas nós temos poucas mulheres que conseguiram, né, conquistar a oportunidade de estarem como política representando as suas pautas, demandas e as necessidades da população. Mas a gente sabe que existe muitas dificuldades até chegar a esse momento. E a gente já acompanhou algumas notícias, algumas situações que vieram à mídia, e a gente está com uma que está tendo uma grande repercussão, que a gente vai começar a comentar. E aí eu queria que você falasse sobre a violência política. Ela é tão velada assim? Porque às vezes nessa questão de disputa que você está lá no plenário, tanto o político que é homem quanto a mulher e outros gêneros, eles afloram um pouco essa discussão, né? E muitas vezes as pessoas elas não entendem que alguns posicionamentos de alguns políticos para essas mulheres que são políticas pode ser uma violência política. Qual é a diferença? Eu acho assim que não tem diferença. Violência é violência, independente do âmbito onde ela esteja sendo praticada. E quando a gente fala de palavras, há certas sim palavras que são colocadas erroneamente naquele momento da discussão quando está acalorada. E quando ela é colocada, ela é realmente uma violência. Quando você confronta uma mulher, né, e quer colocar a situação dela abaixo da sua situação, ou de competência, né, ou como própria mulher, né, isso configura um ataque, como a gente fala hoje, misógino. Parece que os homens hoje, e eu não posso falar que são todos, tá? Alguns, parece que tem assim ódio das mulheres, dos espaços que elas ocupam. É muito forte o que eu estou falando, mas é muito presente e real isso acontecer. A gente sabe disso. A gente que acompanha política, vamos nos ater à política, né? Porque ela existe em todos os setores, né? Mas vamos falar da política. Isso acontece quase todos os dias. Se a gente for ver no Brasil todo, a forma como as nossas vereadoras são tratadas, a forma como as nossas deputadas são tratadas. Um prefeito do interior aqui disse que ia dar uma ripada numa vereadora. Isso é forma de falar, isso é uma agressão. Parece que ele tem um ódio assim da mulher, e a gente precisa falar nisso. E medidas precisam ser tomadas, porque querendo ou não, ele praticou um crime, né? É quase que um crime de ódio, Verdade, né? Contra a mulher.
A gente vê também alguns Ameaçou. embates, ameaça também, né? Não é só um crime de ódio, mas uma ameaça. A gente vê isso também na Assembleia Legislativa, pela simples condição da mulher ser mulher. Agora, claro, tem que ter pelo menos um mínimo de urbanidade dentro desses ambientes. Isso é o que a gente espera, o embate saudável. As divergências vão acontecer, né? E me permita falar aqui rapidamente sobre o último caso que a gente está presenciando aqui em Manaus, que é um promotor, olha só, a questão da violência, né, de gênero, acontecendo também no ambiente jurídico. Uma advogada foi comparada a uma cadela, ela exercendo a atividade dela e sendo comparada a uma cadela. Isso é uma falta assim, de respeito, de empatia. Acho que esqueceu às vezes que tem mãe, que pode ter filha. Isso não é uma forma de tratar uma mulher e nem uma profissional. Realmente foi um ataque misógino que a gente não consegue, eu não consigo assim parar de pensar o quanto nós somos vítimas de violência, não importa o tipo. E aqui a gente tem a parte que é o Fala Povo, que é um quadro onde o convergente vai à rua e fala com a população e ela manda alguma mensagem para você, ou ela faz um questionamento, ela traz um recadinho. E aí você vai assistir e aí a gente responde para essas pessoas. Vamos começar aqui. Terem muito preconceito, né? De acharem que elas não são capacitadas para isso. Porém, eu acho que seria muito essencial elas estarem na política, porque nem todos os rapazes que estão dentro entendem, né? Do que as mulheres precisam, que é essencial. Acho que faltou apoio, né? Faltou a população ela ser mais reconhecida, os projetos, né? Das pessoas entenderem o projeto dela, né, na política, e é o que faltou mesmo, o empenho dela de estar mais próxima à população. Acho que sim, ela deveria ir para a rua para gerar conhecimentos, abrir os novos projetos, né, para as pessoas terem mais conhecimento dela, para apoiar. E é isso. Essa é a Júlia. É a Júlia, né? Eu gostei do questionamento dela com relação a isso. Ela foi bem enfática ao dizer realmente a realidade, né? Nós temos poucas mulheres participando, né, do processo político. A gente sabe o quanto é difícil participar da política, o quanto de violações que nós sofremos ao participar, né? E aqui eu digo com relação a cotas, com relação ao fundo partidário, com relação à propaganda também eleitoral, enfim, aos espaços dentro dos próprios partidos políticos, né? E isso falta pra gente. E gostei, viu? Gostei. Realmente falta, a gente realmente tem que ponderar isso. Mas é aquilo que eu te disse, né? Eu tenho que estar mais presente assim na rua para as pessoas conhecerem um pouco mais do meu projeto. Mas eu também preciso trabalhar, né? Porque se for só para viver de política, a gente passa fome, porque a gente já não tem espaço nem oportunidade, né? Mas é interessante o que ela falou, né? E fazer mais presença, vamos fazer mais presente, nem que seja pelas redes sociais, com posicionamentos e de vez em quando dando uma volta aí nos bairros. Gostei, Júlia, gostei. A Júlia agora vai falar também sobre o caso Onde que o homem, do promotor. Que é homem mesmo, vai chamar uma moça de cadela? Eu achei isso ridículo mesmo da parte dele, porque deveria ser o papel, deveria ter o respeito, né, independente da mulher que seja. Então, eu acho que é muito bom, até porque dá uma palavra de conforto, né, e talvez até apoie a moça que passou por isso e passe outras visões para a população, né, porque tem muita gente que cai nessa fake news, né, acaba se aprofundando em outras mentiras, outras invenções desses rapazes que fazem essas coisas feias. E eu acho que seria bem essencial, né, para até então apoiar as mulheres, porque realmente passam muito por isso, né, de preconceito, de acharem que elas não são capazes de estarem na política. Porém, é obrigatório ter mais mulheres na política, porque os homens não podem fazer o que as mulheres fazem, entendeu? Podem ter capacidade, mas para outras coisas. As mulheres não, as mulheres são a cabeça dali, entendeu? Então, acho que tem que ter mais mulheres aí.
Bacana, é importante, né, estar antenado, né, nas questões que andam acontecendo eu até me antecipei ao falar nisso e aproveito também a oportunidade para mais uma vez manifestar solidariedade à colega advogada, Catarina Estrela, porque realmente foi algo misógino, preconceituoso o que ela passou. E ela estava exercendo a função dela, a profissão dela, né? Ela não merecia isso. E que fique aí o recado, né? E a gente tem que realmente ir para cima, não deixar impune. Nós temos aqui a outra fala também. São várias razões. Isso Agora é um rapaz, Paulino. deve quebrar isso. Eu acredito que a mulher deve estar ou pode estar onde ela quiser, independente de raça, ou cor, credo, religião, enfim. Eu acho que a sexualidade não define o potencial. Mas culturalmente, não vou dizer o Brasil, mas o mundo, ele sempre pensou que a mulher, pelo fato de ter a questão do sexo frágil, ela se limita a alguns lugares. Mas eu acho que hoje, graças a Deus, está inserida em todos os lugares. E eu acho que vai chegar um momento que até algumas funções vão ser mais prioritárias para ela, porque tem coisas que as mulheres fazem com muito mais excelência que um homem. A gente tem que ter inteligência para aceitar isso. Pô, uma das razões que talvez seja o povo talvez não conheça ainda verdadeiramente o trabalho dela, assim, mais acompanha ela como jornalista. Talvez eu particularmente, falo por mim, conheço ela, a Liliane, mais por questão de jornalismo, porque eu já acompanho, já tive em locais onde ela esteve, que eu tive a pouca oportunidade de conversar com ela. E talvez a questão dos trabalhos que ela desenvolve fora o jornalismo não seja tão conhecido. Não que isso limite a competência dela, eu acho que tem muita competência para ser uma parlamentar. No entanto, eu acho que talvez seja isso, o espaço que, né, não foi dado devidamente para conhecer os projetos, as coisas que ela faz paralelo a isso, talvez a sua proposta para governo, mas não como governadora, como parlamentar. Isso falta ser conhecido mais. Olha que legal, Paulino, que bacana, vou mandar um abraço já para ele, que bacana. A gente não sabe o quanto, né, que a gente é conhecido, que as pessoas acompanham, e bacana, né, ele dizer aqui que acompanha, e realmente ele mostrou uma visão. Geralmente eu acho que está muito forte na mente ainda das pessoas a questão da Liliane jornalista, e eu preciso trabalhar um pouco mais a Liliane, que quer ser política, que quer representar as mulheres, que quer representar a população, né? Porque quando a gente se coloca à disposição, a gente não pode só querer ser, né, ter só uma bandeira. Quando a gente é deputado, quando a gente é vereador, quando a gente é senador, a gente é para todos. Nós temos mais uma fala. Paulinho. É fundamental o papel de comunicador e a gente tem que ser exímio, tem que ser idôneo, tem que estar neutro nessas situações e repudiante o que aquele cidadão falou para aquela mulher, independente se fosse uma mulher, ou se fosse um homem, ou se fosse de uma outra orientação sexual, não justificaria as palavras muito malditas por aquele senhor. Comparar uma mulher a uma cadela é deselegante. Eu falo porque eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha, e eu nunca gostaria que nenhum cidadão, ou seja, como meu filho, como qualquer outra pessoa, usasse um adjetivo, ainda que fosse metafórica, né? Porque a mãe usava, etc. A mãe não justifica. Foi muito mau gosto. Eu quero deixar meu repúdio a ele e meu total apoio àquela advogada, tá bom? E é isso. Olha que bacana. Sabe o que eu observo, Érica? Que essa geração, porque ele é jovem, né? Essa nova geração, ela já tem, assim, essa preocupação e essa visão de que a mulher, ela pode estar aonde ela quiser. E é assim que eu trabalho, meu filho, criando ele para dizer para ele: olha, filho, você tem muita figura da mamãe e da vovó, porque ele é criado por mim, né, e pela minha mãe. E eu falo muito para ele: as mulheres ainda vão alcançar espaços que são inimagináveis, mas que é necessário a gente aprender a conviver e a apoiar, meu filho, não competir. A gente precisa estar lado a lado. Eu sempre falo isso, né? É igual um casamento, né? O marido tem que apoiar a esposa, assim como a esposa tem que apoiar o marido. Não é um disputando com o outro que não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, da mesma forma na política, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Tanto de homens e mulheres, porque assim a gente vai ter um pouco mais de voz, a gente vai ter as nossas demandas atendidas e a gente vai ser uma sociedade muito melhor.
É verdade. E agora a gente vai pro jogo das cartas, onde eu vou curiosa. embaralhar Desde aqui, o né? início eu já tô curiosa. E aí você tira uma carta, Tu vai fazer assim um mostra leque? quem é. Faz um leque aí, Tá aqui, faz um tá leque, aqui, faz tá um leque, aqui. abaixa pra eu não ver, pra não dizer que foi combinado. Tá aqui. Ai, deixa eu ver, ai, já tô nervosa já. Deixa eu ver essa daqui. Posso ver? Pode mostrar aí para as pessoas. Ah, vou Estão mostrar. assistindo. Arthur Virgílio Neto. O que você acha do Arthur? Você acha que a carreira já se encerrou? Se ainda tem possibilidade? A gente está acompanhando, né, os desdobramentos, ele sempre se posicionando contra o presidente Lula, mas ele continua presente nas redes sociais, né? O Arthur Virgílio Neto, ele vai ser sempre um ícone na nossa vida política, né? É assim como o Amazonino. Serão lendas, né, na vida política do nosso estado. Então, assim, a gente não pode dizer que se encerrou, porque na política tudo muda, do dia para a noite as coisas mudam, né? Às vezes a pessoa acha que não vai dar certo e vai dar certo. Olha essa última eleição, o Wilson tinha 3% de intenção de votos e é governador reeleito. Então, assim, eu jamais diria que, assim, encerrou a carreira de uma pessoa ou de outra, porque todo mundo tem os trabalhos que foram feitos, que a gente não pode negar, né? E ninguém é perfeito, né? Então, assim, ele deu a contribuição dele e é legítimo. Ah, ainda vou botar mais uma carta aqui. Né? Ai, vamos, uma que eu carta quero... aqui. Vou embaralhar, que é para poder, né, dar suspense. Vamos lá. Aqui. Olha, Glória Carratti. Então, Vamos o que mostrar aqui para as pessoas. que falar de Glória Carratti? Vamos mostrar a Glória Carratti. O que falar de Glória Carratti? Parece que ela está no 5º mandato dela, né, como vereadora. Mas assim, Glória, apesar de ser uma mulher, não gosto de falar mal de uma mulher, mas eu queria ter visto mais atuação. Aqui é uma crítica em prol da atuação dela, não como pessoa. Como pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa, educada, já estive com ela em algumas situações, mas assim, falta isso, a atuação. Quais são os projetos dela que melhorou a nossa vida aqui na cidade, né? Teve um envolvimento aí com um escândalo aí, né, de uns milhões aí que teve que devolver, né? Tem uma história aí, pesquisem, gente, mas assim, eu não tenho muito o que falar dela, assim, na atuação. É uma pena. Assim, não vejo uma história. E a gente vai encerrando aqui mais um debate político com a Liliane Araújo. Estou muito feliz com a sua presença aqui e aí eu deixo para você passar uma mensagem para quem está assistindo a gente no canal 8.2 da Rede Onda Digital. Olha, Érica, eu só posso agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi um imenso prazer a gente estar trocando essas ideias, falar um pouquinho de política, falar um pouquinho da participação das mulheres, o quão é importante as mulheres estarem inseridas no meio político, não só como linha de frente, mas também de bastidor, de articulação, de opinar, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E se eu conseguir encorajar uma pessoa, eu já fico feliz, sabe? Porque o importante dessa vida é a gente saber influenciar de maneira positiva com o que você faz, com o ser humano que você é. Então, assim, para mim foi um prazer enorme estar participando desse programa, que para mim já vai ser um sucesso, e que vocês continuem acompanhando aqui a Érica no Debate Político, canal 8.2, e também lá comigo, hein, que ela vai comigo, hein? Toda segunda-feira ela está comentando também os destaques da política nacional e da política local. E mulherada, vamos participar da política, vamos se inserir mais, não há mais como ter desculpas para a gente não participar, a gente já é maioria, vamos buscar agora ter voz e representação dentro das casas de poder. E, para quem quiser, eu vou deixar aqui também as minhas redes sociais, me segue no Instagram, @LilianeAraújoOficial, Facebook também, e ó, estamos aí às ordens. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Liliane. Se você quiser continuar conosco, você pode acessar o YouTube do Convergente, onde esse bate-papo não termina.